Antes de decolar, era preciso construir o sonho. O suor de alguns foi o combustível de muitos. Onde havia um campo, nasceu uma pista. Onde havia uma pista, nasceu um destino. Mais do que pilotos, formamos sonhadores com asas. O maior risco não era voar, era não tentar. O céu nos ensinou que a altitude também traz saudade. 8 décadas não são só uma marca no tempo, são marcas no coração do céu. Uma história escrita a muitas mãos e voando a muitos corações. Aeroclube de Garibaldi, unindo a terra e o céu. Quanto ao Aeroclube, a ata de fundação, ela é datada de 4 de setembro de 1945. Mas até construir a pista demorou alguns anos, porque a Aeroclube é a entidade aerodesportiva que se dedica à formação, à criação e incentivo de pilotos. Mas ela também tem que estar conjugada com a pista, que aí seria o aeroporto. Levou alguns anos para se fazer, teve uma pista inicial, e de 600 metros, depois mais adiante, em 1949, foi inaugurada essa pista. A iniciativa de aeroclubes, ela parte de Assis Chateaubriand, e no pós-guerra foi criada a Campanha Nacional de Aviação. Para quê? Para incentivar a aviação civil, e lógico que o berçário seriam os aeroclubes. Tanto é que em 1949, eu acho que foi em maio, houve a inauguração aqui e estava presente, né? Tenho fotos aqui históricas do Assis Chateaubriand, o Chateau, inclusive o Joaquim Pedro Salgado Filho, que era o ministro da Aeronáutica da época, que hoje empresta seu nome para o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. E também na oportunidade, o Armando Peterlongo, ele brindou e batizou a primeira aeronave, o CAP PPHR, esse HIR, que seria ainda Romeo no alfabeto da aviação, mas seria uma homenagem para o presidente Tanner Rossi, futurista, né, um homem acima do seu tempo, e era empresário da área da gráfica Rossi e Tanner Rossi. A primeira turma foi Gilmar Tedesco e Osvaldo Campos de Oliveira, mas podemos somar também o Luiz Opaz, que o Luiz Opaz, garibaldense, se brevetou em Bento na época, por uma questão que ele se antecipou a Bento, mas era um garibaldense também. Depois dele veio o irmão dele, o Pedro Zopaz também. O Aeroclube fechou em 1961, porque deu um vendaval muito forte lá, que estourou as portas do hangar ali, eram ainda de madeira, não tinham terminado o hangar todo. Aí abriu, levantou todo o telhado, e ele foi jogado a uns 100 metros de distância ali, o telhado todo, e destruiu 5 aviões que tinha lá dentro. Foi praticamente um tornado que houve aqui. E o que aconteceu? Aí, na hora, não se sabia o que fazer, achava que ia fechar e tal, depois levaram algumas aeronaves para Caxias, outras foram recuperadas, e com o auxílio da comunidade e também do governo do estado da época, e o Tanner também foi influente nisso, quando foi no governo, final de um governo e início do governo Brizola. E aí foi feito esse hangar aqui, onde estamos. Aí de 61 até 66, mais ou menos, 65, 66, ficou parado, porque não tinha aviões, não tinha mais nada. Mas aquela vontade de fazer funcionar, o pessoal mais antigo, que nem o pai do Chico, Stefani de Barbosa, tinha uma série de antigos, né? E aí começou aquele negócio, e eu era um piazote na época, mas queria ajudar também, então nós sempre juntos. Mas em 1967 o Aeroclube ganhou então a declaração de utilidade pública, e com os exames e a habilitação do instrutor Eldemar Piscini,
se começou aí então a parte forte, alta de formação de pilotos, e dali em diante foram 30 anos de uma boa formação de pilotos, que eu acho que passa de 400 pilotos formados nesse período da escola. As aulas eram aqui aos domingos de manhã, no Torreão aqui ao lado, né? E tínhamos professores, né? Então, por exemplo, tinha o Piscine, que dava mais regulamentos, conhecimentos técnicos, teoria de voo, o Nivaldo mais também na parte de mecânica, o Léo Augusto na meteorologia. Aí tínhamos professores colaboradores como o Antônio Beal, o próprio Artemio Garato ajudou muito também, o próprio Rubens Rossi, filho do Rubens. Foram porque a gente, eu também até auxiliei algumas aulas depois que a gente se formava e auxiliava os que entravam. Então a gente tinha aulas domingo de manhã e alguns dias à noite aqui no próprio Aeroclube. Eu tive que ir na base aérea de Canoas preencher um questionário, fazer uma prova prática lá, teórica, de que eu tinha condições de prestar o serviço de professor de meteorologia aqui para os alunos. Então, depois de feito esse trabalho aí todo, voltei com aprovação e aí nós iniciamos o nosso trabalho aqui, certo? Então, nós começamos com uma turma, a primeira turma foi uma turma de 6 alunos, certo? Depois, alguns alunos, por motivos particulares deles, desistiram do curso, protelaram para mais adiante. Fizemos uma turma, eram 3, Isaac Sartori, que foi comandante da Varig, e eu, e Irani Costi, eram nós 3. Os primeiros aí. O primeiro mesmo foi Moacir Ungarato, que ele foi, logo que começou, ainda a escola estava iniciando de novo, reiniciando, e ele fez o curso, mas ele fez o curso e não era da aviação, sabe? Ele não voou nunca. A teoria de voo acompanhava junto a teoria da meteorologia, a teoria de navegação, de navegação aérea. Então eu tinha que juntar todo esse conhecimento aí, né? Os meus professores eram o Vitor Eli, o Gilmar Tedesco, o Nivaldo Stefani, tinha uma série de... As aulas nossas eram aqui atrás da relojoaria Bellini, aí tinham os galpões que antigamente era a fábrica de sinos, né? E aí eles davam aula ali, depois passamos lá para a Sociedade Italiana, que hoje é o museu. É e deve ser a alma do Aeroclube, a escola de pilotos, por causa da formação e da sucessão, que hoje temos comandantes voando no mundo inteiro, né? Gente na TAM, na GOL, lá nos Emirados Árabes, né? Então, El de Lorenzon, tem o Alexandre Galina, tem o Brandelli, e o Tobias Chiesta, né, que está lá na Dubai Airlines. Lá. Para mim, o auge do Aeroclube foi entre os anos 60, 70 e 80. Mas uns 35 anos ficou em funcionamento pleno, né? Que da época depois do meu pai até começar o Piscine, aí ficou um inteirinho nesse meio tempo, e depois teve uns 35 anos de formação absoluta de pilotos. Coincidentemente junto com o esqui, que o esqui também foi inaugurado em 70. Né, até 2002, por aí, depois que teve assim aquela questão, né, até um pouco de desavença, descontrole ali, teve uma intervenção, aí parou a escola. Não foi por culpa do Aeroclube em si, porque houve exigências da aeronáutica para que se desse a continuidade. A primeira exigência foi que tivesse um avião, o avião que nós utilizávamos, o Paulistinha, eles não aceitavam mais como avião de escola. Tinha que ter um avião mais moderno, com equipamento de rádio. E depois houve uma certa burocracia, uma certa exigência em que o ambiente das salas de aula também não podia ser mais os mesmos que nós tínhamos. Quartos para os alunos que vinham de fora, tinha que ter uma cozinha, foi tudo feito, isso está tudo ali. Nós temos a cozinha, nós temos os quartos, nós temos os banheiros, nós temos tudo. Mas nos falta o quê? O avião. Houve contraditórios internos, sabe?
contraditórios internos de pessoas, não estavam agradáveis com a situação, e aí criou essa desavença, digamos assim, foi por aí, né? Infelizmente, assim, com questões pessoais. Teve uma denúncia interna, tal, que seria, a rigor, uma coisa irrelevante, né? Até financeiramente falando, uma hora de voo aqui que não foi computada. Sim, nós tivemos aí aquela intervenção militar, porque houve com a diretoria da época, então nós tínhamos que saber o que estava acontecendo, o que aconteceu durante o ano. E no fim nós não podíamos mais dar continuidade à escolinha, não podíamos mais dar continuidade às atividades do aeroclube, então nós tivemos que comunicar isso à aeronáutica. E a aeronáutica esteve aqui, fez uma fiscalização e determinou o fechamento temporário do aeroclube e colocou uma intervenção. Mas depois, aos pouco, foi tudo sendo esclarecido, né? E nós participamos, inclusive, como testemunhas dessa intervenção. E quando se faz essas denúncias, sempre tem pronunciamentos, aí tem a chamada comissão interna, né? Tudo isso gerou um desgaste que logicamente afastou muita gente, né? Afastou e que agora eu acho que estamos retomando, se Deus quiser. E enfim, foi esclarecido todas as situações, o aeroclube ficou um tempo fechado, o município tomou conta do aeroclube, permaneceu fechado e depois aos pouquinhos conseguimos resolver todas as questões e o aeroclube, graças a Deus, foi reaberto e voltou às suas atividades até hoje. É uma interrupção, né? É uma interrupção alternativa, como se diz, né? Quando a gente vê que tem um tempo ruim, tem um destino e tu não pode chegar porque tem uma nuvem grande lá, tem cobrindo que é um CB, um cúmulos nimbus aí tu tem que pegar uma alternativa, às vezes tu tem que recuar um pouco para depois voltar, né? Faz parte da vida. Permaneceu o Aeroclube, a entidade aerodesportiva que incentiva a aviação, que faz até esses trabalhos de urgência que foi feito agora com as enchentes, né? Faz parte até do estatuto isso aí, incentivar a aviação civil e até em casos de emergência. Então o Aeroclube liderou isso aí, o Aeroclube sim entidade, logicamente usando da pista, que quem faz a manutenção da pista, que agora foi cessionada para o município, é o município de Garibaldi, mas que tem um convênio de cessão com a ANAC, né, governo federal. Então o Aeroclube ficou nessa parte aí. Além disso, houve aquela circulação de helicópteros, né, que era dia e noite aqui, o pessoal trabalhando muito, helicópteros, isso aí já gerou a questão da iluminação também, que está em andamento agora para finalização, gerou essa parte. Então hoje a nossa pista ela é de 1.200 metros por 30 de largura, toda asfaltada e completou 50 anos, né? E antes das enchentes, então, a gente recebeu uma requisição da ANAC que ela precisava passar por alguns reparos, né? E hoje o aeródromo ele é administrado pela Prefeitura Municipal, essa requisição da ANAC chegou a eles e eles fizeram toda essa parte de manutenção da pista, né? Logo após essa melhoria na pista, então começou as chuvas, né, no final de abril para início para maio de 2024 e começou a perceber que os rios subiram muito rápido e nisso eu recebi uma ligação de um piloto de Santa Catarina perguntando se a gente tinha combustível aqui no Aeroclube. Eu disse que sim, a gente passei a quantidade em torno de 1.500 a 1.800 litros e eu perguntei, tá, mas qual o interesse, né, que vocês estão perguntando? Não, a gente vai começar a fazer uma ajuda humanitária para essas pessoas que estão desabrigadas ou estão em local isolado para a gente conseguir fazer algum resgate ou levar alimentação. Disse ok, não, o Aeroclube está de portas abertas, se disponibiliza para ajudar. Isso foi umas 10 horas da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, eu lembrei do pessoal da Corrente do Bem para perguntar se eles tinham algum mantimento, alguma coisa para poder ajudar. 2 horas da tarde a gente se reuniu com as 18 entidades. E esse piloto nos passou o que nós deveríamos fazer de kit para levar para essas pessoas, porque eles já tinham participado em outras ocasiões numa enchente e eles perceberam a necessidade dessas pessoas que faltava água, que tinha que ter um alimento rápido, um pão fatiado, uma barrinha de cereal, que eles pudessem se alimentar ali,
que até o momento que chegasse um socorro. Essas aeronaves que vieram, elas não eram aeronaves apropriadas para resgate, eram aeronaves civis. Então, os seus donos disponibilizavam elas para vir até o aeroclube com o seu piloto e aqui ajudar nessa questão humanitária que foi feita. E nisso foi se criando as 18 entidades mais o aeroclube, começou a se organizar. Isso na quinta, na sexta-feira já tinha em torno de 140 kits prontos. E um porém, a chuva continuava e as pessoas, cadê os helicópteros? As 18 entidades me cobrando, Márcio, cadê os helicópteros? Nós estamos montando o kit aqui. Calma, gente, a condição do tempo não tem como eles chegarem, eles estão próximos, mas não tem. E no sábado chegou um helicóptero. Então ele fez 4 viagens, sendo que 2 ele levou mantimentos, a terceira ele fez um reconhecimento e na 4ª viagem ele levou um casal de idosos que precisavam sair do local porque já estavam alguns dias sem medicamentos e lá não conseguiu. E aí o trabalho do Aeroclube foi 24 dias intensos, dia e noite, porque não era só o Aeroclube aqui, né? Eram as 18 entidades, mais a comunidade que subia aqui para ajudar. Eu ia para casa, eu não via o meu filho, já dormia 1 hora e pouco. Foi muito batalhado, mas saber que no final a gente conseguiu ajudar várias pessoas. Daqui do Aeroclube saiu 140 toneladas de alimento, 56 aeronaves, aviões que pousaram levando medicamentos, comida, colchões para ajudar, 37 helicópteros que chegava aqui, pousava, abastecia, saía daqui e ia para o vale levando comida. Também tivemos um caso de um senhor que já era 4 a 5 dias que ele precisava sair, não tinha como, as condições de pouso era muito difícil. Um piloto disse, não, eu vou. Saiu daqui com o tempo fechando e foi buscar esse senhor para fazer hemodiálise. A gente sabe que foi muito triste, imagens ainda vêm e vai. E saber que o Aeroclube foi uma porta principal. O Aeroclube significa para mim parte integrante da minha história, né, da minha vida. Eu espero que continue, né? O importante na vida eu creio na semente, eu creio na sucessão. E a vida é feita assim, tu inicia, alguém vai tocar lá para frente e aquilo que tu faz de bom, de bem, vai ser lembrado e alguém vai aproveitar. Então, que o Aeroclube continue, deve continuar e vai continuar, sem dúvida. E quem é da aviação está sempre olhando para o céu. Está sempre olhando para o céu. Quem é da aviação, o ruído no firmamento tu já está visualizando, porque é a vocação, né? É a vocação da gente. Bora voar!